Boa tarde. Boa tarde a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? O que me motivou a fazer esse vídeo foi a respeito de um conflito, né? Não sei se posso falar um conflito, ou divergências, ou até mesmo confusão, né? As pessoas, no mundo eclesiástico, as pessoas, principalmente os líderes religiosos, né? Que se contradizem entre si. Líderes de diferentes denominações, eles têm diferentes interpretações da Bíblia. E isso causa o quê? Causa uma grande confusão. As pessoas de menos conhecimento, principalmente. Hoje o assunto é com respeito à salvação. É porque você vai nas igrejas hoje e tem diversos ensinamentos a respeito da salvação. Uns ensinam que a salvação é pelas obras, né? É pela a boa conduta do ser humano. Enfim, você vai nas igrejas hoje e dificilmente se ouve falar da verdadeira salvação, direcionada pela Bíblia, né? Pelos ensinamentos de Jesus. Os pastores hoje, a maioria, ocupam os seus púlpitos para apresentarem ao povo ensinamentos errôneos com respeito à salvação. Eles se ocupam em ensinar a prosperidade. Eles criam amuletos, né, para estimular a fé do povo. A Deus, não sei. Enfim, hoje eu queria falar a respeito do versículo 9 do capítulo 10 do Evangelho que escreveu João, o evangelista, onde ele diz assim: Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e encontrará pastagem. Aqui na Bíblia, João 10, né, capítulo 10, versículo 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá e achará pastagem. A grande questão é essa. As pessoas que se julgam líderes religiosos, né, ordenados pelo Cristo a propagar a sua palavra, hoje estão fechando a porta da salvação para muitos, infelizmente. Porque não estão anunciando o verdadeiro evangelho. Não estão propagando a verdadeira salvação. Antes estão se ocupando com outros ensinamentos, cujos ensinamentos Jesus não lhes disse que ensinassem. Até porque Jesus, quando comissionou os discípulos, ele disse assim: Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E ele deixou bem claro, ele disse: quem crê e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Ele ainda falou: e ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. E agora Jesus ele disse que ele é a porta das ovelhas, né? E quem entrar por ele será salvo. Observamos também que um dos apóstolos, ele disse que debaixo do céu ou em cima na terra,
Nenhum outro nome nos foi dado pelo qual devamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, a minha indignação é essa, né? Que os pastores, os líderes religiosos, os que se julgam comissionados por Cristo a pregar a sua palavra, eles deveriam se ocupar de fato em propagar a salvação em Jesus Cristo. Em dizer que Jesus, ele disse que ele é a porta, né? Ele se colocou como porta das ovelhas porque ele tem ao seu povo como ovelhas do seu aprisco. Ele diz que ele é a porta e quem entrar por ele seria salvo ou será salvo. Então ele se julgou, se denominou o autor da salvação. Ou seja, a salvação está em Cristo, em Jesus. Não existe salvação fora dele, do Cristo, do Filho de Deus, daquele que foi imolado na cruz, que ele derramou seu sangue por nossos pecados, por nossas culpas. Aquele que disse lá antes de morrer, disse ao Pai, Pai, está consumado. Ele consumou a obra salvadora. Ele consumou a minha salvação, a sua salvação, a salvação de toda a humanidade. Ou seja, todos têm acesso à salvação nele. Sem distinção, a salvação existe para todos. Independente de ter pecado muito, ter pecado pouco. Observe que Jesus ele foi identificado por João o Batista, ali nas margens do Rio Jordão, onde João batizava nas águas, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então é Ele que tira os nossos pecados. É Ele que nos dá a anistia dos nossos pecados. Até porque Ele pagou por isso. Ele pagou pela crucificação que Ele sofreu. O profeta Isaías, já muito antes, há umas 70 décadas, vamos colocar, há 700 anos antes de Cristo, há 7 séculos, né? 7 séculos. Ele já falou a respeito de Jesus, do seu sacrifício. O sacrifício que ele havia de padecer posteriormente. Ele disse assim: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. E de completo, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então, ele pagou por nós, na verdade, né? O que cabia a nós, que era nossa dívida perante o Pai, Jesus quitou pela sua morte, pelo sangue que ele derramou na cruz. Então a verdade é o seguinte: hoje, infelizmente, os pastores estão equivocados, uma grande parte deles. Estão ocupando o seu tempo, o tempo que deveria pregar a salvação em Jesus, o perdão dos pecados, a libertação por Ele, através dEle. O ser feito uma nova criatura nele ou por Ele, né? Até porque está escrito assim, quem está em Cristo, nova criatura é. Ou seja, em Jesus nós somos feitos novas criaturas. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Nós somos perdoados, libertados. Libertados do quê? Libertados do jugo do pecado, de alguns grilhões de Satanás, de algum demônio. As algemas são quebradas sobre nós e nós nos tornamos livres. Livres da escravidão do pecado, livres
das obras das trevas, enfim. Livres para servirmos a Deus e o adorarmos em espírito e em verdade. Livres para andarmos em santidade, integridade, diante de Deus, da sociedade que nos cerca no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Nos tornamos livres para dizer não ao erro, ao pecado. E sim aos conceitos ou preceitos de Deus. A vontade de Deus para com as nossas vidas. Os pastores hoje deviam estar ocupando os seus púlpitos para dizer que em Jesus há salvação, a libertação, a prosperidade. Nós não precisamos de um amuleto, de pagarmos alguma penitência, ou de darmos a Deus para recebermos dele prosperidade. Isso é conversa. Isso aí não concorda com as Escrituras. Porque em Cristo a maldição que estava sobre nós foi quebrada. Não podemos ajudar a Cristo a nos abençoar. O sacrifício dele é completo, ou foi completo para conosco. Traz a nós perdão de pecados, libertação da escravidão do pecado, nos faz novas criaturas, nos proporciona um novo nascimento pelo Espírito de Deus e nos abençoa também financeiramente. Deus não aceita receber barganha, né? Sei lá, ser barganhado, não sei como é que pronuncia exatamente, mas é mais ou menos isso. Deus não é assim. O que Ele nos deu e acabou. Não temos que dar a Deus para recebermos de Deus, não existe isso. Ele nos proporcionou em Cristo a nossa salvação. Ele nos proporcionou em Cristo recursos materiais também, suprimentos para vivermos nesta vida. Ele é o nosso provedor. É bem verdade que não vamos ficar também deitados numa cama esperando Deus trazer o que precisamos, mas Ele nos proporciona meios pelos quais adquirimos recursos para nos mantermos nesta vida no que diz respeito às coisas materiais. A nossa alimentação, por exemplo, Ele nos proporciona saúde, sabedoria, portas abertas para que a gente adquira o que a gente precisa como suprimento nesta vida, suprimento material. Agora Ele nos orienta, sim, a buscarmos o reino de Deus como prioridade em nossas vidas. Ele diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Mas infelizmente hoje as pessoas dizem que você tem que dar a Deus entre aspas, dar à igreja, dar aos pastores, dar aos líderes, né? Porque Deus não precisa. Mas a obra de Deus precisa. A obra de Deus precisa de fato, né? E nunca terá falta, independente de estar pedindo ao povo ou não. Mas o que Deus cobra dessa liderança é que preguem o evangelho de salvação, se preocupe com as almas, com a salvação do próximo, que se preocupem em anunciar o evangelho de Jesus Cristo, o qual o apóstolo Paulo disse que é o poder de Deus e a salvação para todo aquele que crê. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Que parem de criar amuletos, sabe? É lencinho, é óleo não sei do que, é água não sei da onde, é passar debaixo de uma porta, é tanta coisa. Ao invés de estar anunciando em Jesus a salvação e consequentemente as demais coisas, como diz a palavra, né? E as demais coisas serão acrescentadas. Eles ficam distorcendo a palavra de Deus, embaralhando o povo. A palavra é: arrependei-vos e convertei-vos
para que os vossos pecados sejam apagados. É comunicar ao povo que se arrependa. Se arrependa dos seus pecados. A palavra arrependimento significa mudança de comportamento. Então o povo precisa mudar o seu comportamento, a sua conduta perante Deus. Retroceder dos seus atos pecaminosos. Vir a Cristo para receber o perdão, a libertação, a salvação. Receber um novo nascimento, para ter o seu nome alistado no livro da vida. E procurar servi-lo no seu cotidiano, no seu dia a dia, e adorá-lo em espírito e em verdade. Temer a Ele e procurar guardar os seus preceitos. E as demais coisas Deus acrescenta. Deus provê, Deus cria meios para nos suprir. É tão somente confiar, acreditar. Aqui tudo vai passar, aqui tudo é provisório, é temporário, é finito. Mas a Bíblia diz que passa os céus e a terra, mas a palavra de Deus permanece. E diz que aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então a minha admoestação é essa. Pastores, preguem em Jesus a salvação. Não deem rodeios, voltas, não fiquem querendo tirar a lã e a gordura das ovelhas, com pretexto de que estão pregando a salvação. Ao invés disso, falem de Jesus, do que Ele sofreu, do que Ele padeceu na cruz, por nossos pecados, por nossas culpas, e o que o seu sacrifício nos proporciona nesta vida e na vida por vir. Se preocupe com isso. O povo não vai deixar de contribuir. A Bíblia diz que a contribuição não é por imposição, não é por constrangimento. A Bíblia diz que a segunda posse é com alegria, né? É com alegria. Parem de impor que o povo tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que dar mais aquilo outro. E falem de Jesus. Dá a entender que vocês só querem o dinheiro do povo, vocês estão interessados em que o povo os enriqueça o seu ministério, a sua igreja, sei lá, sua denominação, ou até o seu bolso. Mas a verdade é essa, pregue o verdadeiro evangelho. E se arrependam também de estarem distorcendo a palavra de Deus. Tá? Não vou entrar no detalhe de dízimos e ofertas, né, que é a galinha dos ovos de ouro das igrejas, dos ministérios. Mas prometo no próximo vídeo estar falando sobre. Amém? Obrigado, Deus vos abençoe.